Noite, mais uma vez, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o magnetismo e hoje nós vamos falar das doenças espirituais, porque muitas vezes as pessoas não entendem que mais do que um corpo, um persona, nós somos um espírito que estamos aqui vivendo uma transição, uma temporada em busca do nosso aperfeiçoamento. Fomos criados simples e ignorantes e estamos partindo para a nossa evolução através das conquistas que vamos amealhando no dia a dia da nossa existência. E a Terra para nós é exatamente o lugar onde podemos aprender a conviver, a trabalhar, a amar e com certeza encontrar o verdadeiro significado que todos nós temos que encontrar, que é buscar esse Deus que habita e que existe dentro de nós. Então o tema de hoje é magnetismo, doenças e doenças espirituais. Para que a gente possa entender essa ideia de corpo, espírito, mente, vamos usar a metáfora do copo d'água. Vamos supor que a água seja o espírito e o copo seja o corpo. Na experiência terrena, eu não posso desenvolver meus potenciais como espírito se eu não tiver o corpo. Eu não posso beber a água se eu não tiver o copo. O que é importante percebermos que o importante é a pureza da água e não a beleza do copo, como muitas vezes a gente pensa. E assim a gente vive, buscando muito mais um mundo de aparências, um mundo de conquistas exteriores, esquecendo a nossa essência, que é a nossa verdadeira realidade interior como espírito que somos. Toda religião que professa sua crença em Deus e que não aceita a reencarnação deve ter um conflito muito grande quando se defronta com questões relacionadas a pessoas que nascem trazendo doenças, deformidades físicas, também mentais, em condições de extrema miséria e pobreza, e outras que nascem exatamente ao contrário. Mas o que a gente precisa entender é que se no mundo nós temos muitas injustiças, mas que não existe nenhum injustiçado, senão Deus estaria perdendo a sua condição de Deus, porque a lei de Deus é uma lei que atende a tudo e a todos, como nós vimos na nossa palestra de sábado. Jesus veio aqui exatamente nos fazer ver e cumprir a lei de Deus. Não existe outro sentido na vida a não ser isso. Dizendo que todas as vezes que dela nós nos afastamos, incorremos nos erros, porque esses espíritos, eles já vêm trazendo na sua estrutura perispiritual tantos problemas que são concernentes ao seu processo de reencarnação aqui na Terra. Então, eu vou aproveitar e me servindo do conhecimento deste grande médico, Dr. Jorge Andréa, espírita, psiquiatra, escreveu vários e vários livros acerca da matéria, e vou tentar, pelo menos, transmitir o que seja a reencarnação, para que a gente possa entender o que seja uma doença pré-existente, uma doença desencadeante, muitas vezes uma doença fatal, através dos processos tanto biológicos como os processos espirituais no que diz respeito à reencarnação. O processo reencarnatório, na visão biológica e espiritual, ele precisa de 3 fatores importantes: o espírito do reencarnante, o espermatozoide e o óvulo. O espírito reencarnante precisa da matriz para efetuar o seu processo reencarnatório, que no caso será
a sua futura mãe, que cederá o seu útero, para que assim ele possa realizar a sua vinda, onde, isso é muito importante, onde o mesmo traz consigo as condições próprias do planejamento reencarnatório. Cada um é dono do seu destino. Se você partir para o princípio, ou do princípio que esse é o verdadeiro objetivo da reencarnação, a volta para vir reparar erros cometidos, faltas que não foram vistas, mas também buscar o processo do engrandecimento interior, você começa a exatamente entrar dentro desse contexto que nos é apresentado pelo Dr. Jorge André. E ele segue mais dizendo que no processo reencarnatório, o espírito reencarnante irá fazer parte da família previamente escolhida por ele, ou, no caso, se ele não tiver condições evolutivas morais, será feita a escolha pelos mentores espirituais, e isso por motivos dos mais diversos. Daí Chico ter dito, através das palavras de Emmanuel, que nós nascemos na família que escolhemos. E por isso que a gente tem que entender que a maior experiência humana aqui na Terra é o convívio familiar. É essa célula fundamental que promove o crescimento de todos nós. Por mais difícil que seja a sua família, por mais conflito que você tenha, é nela que você tem que desenvolver os seus potenciais de libertação e de crescimento interior. Então, ele aqui faz alusão a um processo de um encontro amoroso entre os cônjuges, ou seja, um casal que tenha uma plena sintonia, um ambiente ou um lar de harmonia. Em tal condição, nesse lar, não é permitido a intervenção ou até mesmo a presença de obsessores, devido ao grande equilíbrio ali reinante. Tudo em torno de um campo magnético harmônico perfeito. Esses campos magnéticos, eles são criados pelas interações mentais das pessoas que vivem. Num ambiente de paz, é preciso que todos dêem a sua colaboração pessoal no sentido dessa paz. Qualquer pessoa que, porventura, venha a se afastar do processo do equilíbrio, ela vai sentir todo um abalo na sua estrutura mental. Então, nós precisamos, a partir de agora, entender esses princípios para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da reencarnação. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide é um fenômeno muito mais eletromagnético do que bioquímico, e nós vamos entender isso por essas orientações fantásticas dadas por Dr. Jorge André. Isso ocorre devido à grande força de atração que existe entre eles. Já existe uma atração, já existe algo em comum entre todos que ali estão vivendo aquela experiência. Nesse caso, ocorre uma interação de energia entre o psicossoma, que no caso é o perispírito, do reencarnante e da mãe programada para receber. Veja que há previamente um projeto elaborado para que eles possam, cada um, compartilhar da sua necessidade desse encontro. Por isso que é tão difícil, o processo do conhecimento através da convivência. O reencarnante carrega em sua estrutura perispiritual a polaridade de energia ou da energia sexual que irá interagir com o da mãe. Veja, tudo isso é o magnetismo funcionando. Sendo o espírito de polaridade feminina, irá irradiar energia de natureza feminina. Porque a energia sexual, ela é uma energia que se processa numa escala, onde a tendência de cada espírito dentro desse programa vai depender das suas necessidades, das suas aptidões, de todo o seu processo de vidas que ele com certeza viveu.
Em alguns casos, aí vem uma parte muito importante que nos diz respeito às preferências sexuais. Em alguns casos, o órgão sexual não obedece a essa polaridade. Lembrando que o espírito não tem sexo, por isso todos nós temos o masculino e o feminino. Todos nós temos essa tendência. O que acontece? A pessoa que vai habitar nessa experiência a condição do masculino, ela tem uma energia mais polarizada para esse campo masculino. Outras mais para o campo feminino, vai depender da experiência de cada um. No caso da transferência ou da mudança sexual, isso já é um caso ou é um fator à parte. Mas a gente vai entender mais adiante como é que isso ocorre verdadeiramente na vida de todos nós. Por isso que é preciso que a gente entenda todo o processo da reencarnação para respeitar a experiência de cada um. Porque ele pode vir com uma energia polarizada para o sexo masculino e com o órgão de natureza feminina. Isso a gente chama de natureza transexual, que tem sido muito polemizado, porque as pessoas não entendem que esses espíritos, eles trazem isso de uma maneira já pré-determinada na sua experiência. Ou eles pediram por uma necessidade própria, ou foi necessário que a espiritualidade intercedesse. Isso a gente não tem como dimensionar, nem entender objetivamente, porque isso depende de cada um. O que é importante é a gente respeitar essas opções e essas experiências que esses espíritos trazem, porque pode ser qualquer um de nós que tenha que passar por essa experiência, que não é castigo, não é punição, nem é nenhum mal imposto por Deus, como muitos pensam. Quase todos os espíritos, aí vem a nossa parte mais interessante, reencarnante, eles são portadores de doenças pré-existentes. Porque se a reencarnação é uma volta para uma reconciliação, um recomeço, para uma cura, quem sabe, é bem provável que esses espíritos já tragam consigo essas doenças pré-existentes. Ou uma doença de natureza leve, ou uma doença de natureza mais grave, isso vai depender, como eu disse, da condição de cada um. Através das distonias mentais, que podem ser leves ou graves, algumas doenças de deformidade física, tudo isso já vem impresso no seu perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito é o corpo da forma, o corpo físico é o da consequência. Todo o nosso corpo ele é impresso pela força da mente no corpo perispiritual. O espírito reencarnante, mesmo antes da fecundação, ele imprime na célula ovo da futura mãe toda a sua tendência sexual, como nós vimos, que irá se espalhar por toda a organização da mesma. É como se fosse um campo atrativo de energia. Daí, os espermatozoides lançados nas vias femininas vão ser rastreados por esse campo de atração irradiativa. Que coisa interessante e impressionante, como é bonito o processo da reencarnação. Quais espermatozoides chegarão até o óvulo? Essa é a pergunta que a gente faz. A biologia responde, os mais aptos. Mas quem são os mais aptos? Nada na vida é por acaso. Existe uma inteligência comandando tudo isso. Através do processo genético, sabemos que existem duas famílias específicas de espermatozoides cujos cromossomos são sexuais e de natureza diferente. Cada célula dessas tem o espermatozoide com o óvulo, como o óvulo tem um número determinado de cromossomos correspondentes à metade da espécie humana, como a gente aprendeu lá na biologia, ou seja, 23 cromossomos. Portanto, na conclusão da fecundação, é necessário a soma desses cromossomos, os 23 cromossomos do masculino mais 23 do órgão feminino, que formará o total de 46, 23 pares de cromossomos, que é referente à espécie humana. E como é que isso acontece? A contribuição masculina no processo da reencarnação se dá
quando os espermatozoides são lançados na via feminina, ou nas vias femininas, como nós sabemos. Cada ejaculação, isso é bom que a gente entenda, lança em média 150 milhões de espermatozoides e, como sabemos, apenas um irá fecundar o óvulo da mãe. E isso não é um fator aleatório. Tem uma ordem, tem uma inteligência e nós vamos ver como é que isso se processa. Por que tantos espermatozoides quando apenas um irá fecundar o óvulo? Os espermatozoides irão se fixar em torno do ovo fecundado, envolvido em uma grande força mental eletromagnética, produzindo um cinturão energético para que o espermatozoide, aquele que foi tido como escolhido, tenha acesso livre ao processo de fecundação. É como se todos aqueles formassem um cinturão de energia e proteção para que a fecundação se processe sem que haja intervenção nenhuma exterior. Veja que coisa linda é o processo da fecundação no que diz respeito à reencarnação. Ou seja, esses espermatozoides, eles têm uma função, que é exatamente de proteger todo esse processo. Temos duas espécies de espermatozoides, os denominados X e os Y, porém o óvulo apenas possui, como nós sabemos, os cromossomos X. Quando o espermatozoide do cromossomo Y penetra no óvulo, o resultado da fecundação será referente a uma espécie masculina que junta-se o Y com o X, formando um processo, uma fecundação de natureza de um feto com sexo masculino. Quando o espermatozoide de cromossomo X penetra no óvulo, o resultado da fecundação será referente a uma espécie feminina. E isso, mais uma vez, não é por acaso. Nascer na condição masculina ou feminina, isso depende da experiência de cada um de nós, até porque o espírito ele não tem sexo. Como eu disse, o sexo é uma energia que se potencializa dentro de um campo, onde terá tendências tanto para o masculino, para o feminino, dependendo da experiência que cada um tenha que ter aqui na Terra. Numa reencarnação eu posso vir na condição masculina, no outro eu posso vir numa condição feminina. Isso é muito fácil da gente entender a partir do instante que a gente sabe que há uma pré-existência no processo reencarnatório. É pela necessidade de cada um. O que é importante é sabermos que o espírito, através do óvulo, fará uma varredura e irá identificar aquele espermatozoide que irá compor a sua natureza reencarnatória. Veja, tudo isso programado pelo espírito reencarnante com o auxílio daqueles espíritos superiores que estão trabalhando no processo. Isso é muito, muito, muito bem organizado, de uma maneira muito bem preparada para que não possa e não deve existir em nenhum momento erros nem falha, porque a espiritualidade superior não trabalha com esse requisito. Quando o espermatozoide penetra na membrana ovular, ele perde, outro fator muito interessante, ele perde sua cauda como se ela fosse uma antena de orientação, uma espécie de GPS. Quando o óvulo se transforma em ovo zigoto, o espírito reencarnante começa a imprimir toda a sua herança genética e espiritual, passando a comandar os potenciais genéticos oferecido pelos pais. Veja, ele é quem comanda. A partir de então, o processo passa a ser comandado unicamente por ele, pelo Espírito. Então, a gente, a partir de agora, começa a entender que essa herança genética, como se pensava, ela não é. A epigenética derruba toda essa teoria. E a gente está vendo aqui, através da orientação do Dr. Jorge Andréa. Ocorre, no caso desse momento da fecundação, a redução ou a diminuição do perispírito, e o mesmo começa a se desenvolver no útero materno, no processo de hibernação, como nós sabemos, que dura em média 9 meses, levando em consideração os potenciais de cada um. O espírito reencarnante irá tomar conta de todo esse potencial genético, moldando a vida que vai se transformando. Então, o que eu posso aqui dizer a todos, que o aborto, em qualquer circunstância, ele é uma violação à lei de Deus no que diz respeito à reencarnação.
Veja que há uma programação feita desde o mundo espiritual para que o espírito reencarnante possa ter todos os meios para voltar aqui, e para tanto ele precisa de um pai e de uma mãe, como nós estamos vendo, e de um útero, principalmente da mãe, ou seja, da mãe, para que ali ele possa se desenvolver e retomar um novo momento da sua existência, num processo, sempre como dizemos, do recomeço. Os cromossomos, eles são portadores dos genes. O gene é a unidade da vida orgânica, que são portadores de toda a realidade do ser orgânico. Toda a nossa vida está mapeada pelos genes. Na reencarnação, os genes ficam ligados por campos vibratórios com as fontes, que são os genes perispirituais, porque o nosso corpo ele é uma reprodução do corpo espiritual. Se nós temos os genes organicamente, geneticamente falando, do corpo, que irá mudar e estruturar o corpo físico, nós também temos os genes que formam o corpo espiritual, e esses estão totalmente interligados. Então, quando se trata de um espírito pouco evoluído, o mesmo não toma conhecimento do processo reencarnatório, foi isso que nós vimos. Então, as entidades do plano espiritual superior, são eles que são responsáveis, que são os espíritos superiores que vão comandar todo o processo da embriogênese, como nós conhecemos. Apesar de que o espírito reencarnante carrega consigo um universo imensurável de informações para serem trabalhadas sob forma de aptidões. Aí é onde eu digo, ninguém educa ninguém. Educar significa interior, dentro, de dentro. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos mestres são os nossos orientadores. São eles que vão estimular ou não esses processos que nós carregamos, que são as nossas aptidões. O que são essas aptidões? São as nossas heranças de vidas passadas. Se um espírito ele reencarna, trazendo consigo, demarcado já no seu perispírito, determinados vícios, hábitos, comportamentos, se ele não tiver uma orientação que faça ele se afastar desses processos, ele mais uma vez incorre nos erros. Por isso que eu sempre digo, se eu tiver que voltar, e vou ter com certeza que voltar, vou pedir a meu pai que não me deixe cair nos erros que eu caí durante a minha experiência, que me ajude a ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Os pais têm um papel fundamental, principalmente nesses 8 anos iniciais, onde a gente fala tanto da heteronomia, ou seja, a impressão, o exemplo, o carinho, o amor, fazem com que o espírito ali ele consiga muitas vezes mudar o que a gente chama de karma, que esse projeto possa ser modificado, mas no sentido do crescimento. E quando muitas vezes até ocorre o contrário, ele vem para uma família que nada proporciona em termos de ajuda ou em fator positivo para o seu crescimento, mas é um espírito que traz dentro de si uma força tão grande em termos de projeto que ele consegue superar tudo isso. São fatos que a gente precisa entender. Cada um conseguindo e trazendo consigo a sua própria história. Então, quando nasce o espírito, ou no caso reencarna, começa a receber os impulsos da herança pretérita, ou seja, todo o nosso passado, para alavancar o processo evolutivo, comandando pouco a pouco os quase 70 trilhões de células existentes no corpo físico. Veja que tudo isso a gente viu nas aulas anteriores, quando todo o projeto da vida, no que diz respeito até mesmo à estrutura orgânica, é comandado por um fator que é a mente através do pensamento. No período médio de 2 semanas, começa a formação do corpo e dos vasos sanguíneos, que irão irrigar todo o corpo, onde ocorre a impressão máxima do espírito reencarnante. Ou seja, o processo reencarnatório ele vai se dando paulatinamente, seguindo o processo da embriogênese, ou seja, o desenvolvimento do corpo vai trazendo para o espírito todos os meios para ele cada vez mais se consolidando nessa experiência. É um processo que leva tempo, mas é preciso a gente entender que tudo é feito dentro de uma orientação superior. Com um mês, forma-se a glândula pineal,
que essa glândula é chamada glândula do processo mediúnico, pelo fato dela ser a hospedeira da alma, como disse René Descartes. Ou seja, a glândula pineal é a glândula que começa a trazer todas as impressões das vibrações mentais e transferindo para o processo da embriogênese, a formação do corpo físico. Tudo trazido, tudo mantido pela força das mentes que estão ali trabalhando, mas sobretudo pela mente do próprio reencarnante. Então ele começa captando essas ondas mentais e aí ele começa, através dos biofótons, mudar toda a estrutura do seu corpo. Se ele tinha, na sua experiência reencarnatória, algumas deficiências, elas vão apresentar se elas não foram modificadas no plano espiritual. A reencarnação, verdadeiramente falando, se dá na eclosão hormonal da adolescência, que é exatamente na idade média de 8 anos. A partir daí, a pineal irá começar todo o processo da vida. Tudo isso, gente, faz parte desse nosso estudo, que é o magnetismo. O processo da reencarnação também tem tudo a ver com os pais que irão receber o reencarnante. Por isso que é muito importante a gente entender isso. Até os conflitos, muitas vezes, espíritos que tiveram uma experiência pretérita de grandes dificuldades de relacionamento, inimigos do passado, podem vir numa família para num resgate eles conseguirem mudar coisas que até então não haviam mudado, porque no plano espiritual é muito difícil. Só mergulhado no corpo físico, limitado a um cérebro que não tem o poder de nos fazer ver coisas que a gente muitas vezes precisa no momento presente não ver, não entender, não por ignorância, mas por falta de capacidade moral. Nessa experiência você pode estar vivendo ao lado de um grande inimigo do passado, mas vivendo um momento de reconciliação. Por isso que ele pediu que a gente se reconciliasse com nossos inimigos enquanto estivesse a caminho. O caminho é o processo reencarnatório. E a reconciliação é exatamente o momento do grande encontro desses grandes inimigos que muitas vezes foram e que agora estão um diante do outro para no resgate modificarem coisas que ele até então não haviam modificado. Porque se você não se entende com uma pessoa que não faz parte do seu núcleo familiar, você vive num canto, ele vive no outro, esse desentendimento, ele é de alguma forma beneficiado pela distância. Mas quando a gente vive no mesmo espaço, no mesmo lugar, fica mais difícil a gente comandar esses processos. E é exatamente nessa experiência que a gente precisa trabalhar. Aquele filho difícil, um pai muitas vezes que não corresponde aos anseios do filho, uma esposa em conflito, tudo isso é matéria para ser estudado. E a gente precisa estudar. Saindo daqui, vivenciando e passando por tudo isso, com certeza nos transformaremos em pessoas melhores. Então, o processo da reencarnação tem tudo a ver com os pais que irão nos receber. Através de um processo de regressão de memória, foi observado, isso foi um estudo feito e mostrado numa das obras de André Luiz, que o espírito reencarnante, ele ouvia diálogo dos pais quando ainda estava no ventre materno. Talvez seja por esse motivo que existam tantos conflitos e rejeições, afetando de maneira intensa o convívio entre pais e filhos. Isso é muito, muito, muito importante a gente perceber. Eu tive aqui no Chico Xavier uma experiência muito ilustrativa para esse nosso pensamento, é que uma mãe, ela teve uma filha já praticamente fora da idade normal. Essa filha única, muito amada, muito querida pela mãe, mas desde criança ela a odiava. Era louca pelo pai, que não lhe dava tanta atenção, mas ela tinha um ódio muito grande pela mãe. A ponto de dizer que, com 3 anos de idade, que não queria mais viver com ela. E a mãe criou essa filha enfrentando todos esses obstáculos. E ela, para se ter uma ideia, começou a se reclusar dentro da própria casa. Com 15 anos ela já tinha o quarto dela para não ter contato com a mãe. Ela saía de casa de manhã sem tomar café porque não tinha vontade de ir na cozinha ou estar na cozinha para não ver a presença da mãe.
Era uma rejeição, uma coisa extremada. Quando ela tinha já 17, 18 anos, 19 anos de idade, ela foi trabalhar num determinado shopping aqui em Caruaru. E num sábado ela voltou, era 6 horas da noite, tomou banho e estava no quarto. De repente as amigas, um grupo de amigos chegou na sua porta, chamando-a para ir para uma vaquejada. A mãe, quando viu ela se dirigir para o grupo de amigas em frente da casa, teve uma intuição e foi até ela pedindo a ela que ela não fosse. E na frente das amigas, ela humilhou a mãe, dizendo que ela não tinha nada a ver com a vida dela, que ela não deveria se intrometer, a ponto das próprias amigas a condenarem pelo comportamento que ela teve com essa pobre mãe. A mãe chorosa voltou para casa, entrou, ela foi, dizendo até a mãe, eu estava sem vontade de ir, mas já que a senhora intercedeu dizendo que eu não fosse, agora eu vou. Para você ter ideia do grau de rejeição que ela tinha por essa mãe. Mas não demorou muito. 1 hora depois veio o telefonema, houve um acidente. 2 dos jovens que estavam no carro morreram e ela ficou gravemente ferida. Passou 8 dias na UTI, ficou paraplégica. E quem ficou esses 8 dias acompanhando ela? A mãe. Quando ela acordou, por quem ela pediu? Pela mãe. E ela passou a ser agora, e está sendo uma jovem paraplégica. A mãe veio conversar comigo, me contou toda essa história. Depois que a mãe saiu, ela entrou para conversar comigo e veio dizer a mim, disse a mim, que por 2 vezes ela tentou se matar. E só não se matou por conta da mãe, pelo carinho que ela tinha por ela e o que ela tinha feito por ela. Pode ter certeza que tem uma história entre esses 2 espíritos que não é dessa existência. Eram 2 grandes desafetos que com certeza vieram para essa experiência para uma reconciliação difícil. E foi preciso uma luta muito grande por parte da mãe para não deixar passar essa experiência. E se transformaram as 2 em grandes amigas. Até hoje elas convivem, a mãe cuidando dela. É preciso muitas vezes, eu digo, que um grande mal nos aconteça para a gente saber o que está verdadeiramente fazendo aqui na Terra. É muito importante. Então, quando a gente encontra uma pessoa doente, uma pessoa muitas vezes deformada, uma pessoa que está com algumas condições ou tem algumas condições limitadas, não considere isso como um castigo, talvez seja um resgate. É um processo que as pessoas precisam passar. Deus não errou e não vai errar com nenhum de nós. Então, vendo essa nossa orientação através do Dr. Jorge André, nós vamos falar de algumas doenças, sabendo agora todos que essas doenças, mais do que no corpo, elas estão na nossa alma. O cérebro, segundo o Dr. Hermínio Corrêa de Miranda, é um mecanismo biológico de apoio à função de pensar. Tem a nobre função de colapsar as ondas mentais. Então, eu sempre digo, o cérebro é o gabinete da mente. Cérebro e mente são 2 realidades totalmente diferentes. Um é material, o outro é imaterial. Mas tudo que nós conhecemos, sabemos e vivemos está exatamente na nossa mente. E nessa experiência nós só podemos deliberar qualquer fato nela através do nosso cérebro. Para tanto é necessário que haja uma plena sintonia entre mente e cérebro. Muitas vezes a mente está plena, mas o cérebro apresenta alguma deficiência, alguma deformidade e o processo não se encadeia e não se desenvolve. O pensamento, ele é composto por ondas ultraluminais e possui forma e natureza. Tudo que você pensa, cria e tem que ter uma forma e é lógico que é preciso que haja uma natureza. Ele tem o poder de co-criar e interagir com outros pensamentos, como nós vimos nesse processo reencarnatório. Veja que todo o processo da reencarnação, ele é movido por pensamentos. E através do eletromagnetismo, essas ondas mentais, é que esse processo consegue ser concretizado. Muitas vezes, quando há uma rejeição por parte da mãe, no que diz respeito à reencarnação, a própria espiritualidade se vê na condição de lá mesmo ele realizar o próprio aborto.
Muitas vezes ela não nutre uma quantidade de energia suficiente para gerar, porque ela, na realidade, ela não tinha o interesse e, consequentemente, para que o processo não sofra consequências mais graves, a própria espiritualidade pode efetuar esse aborto. Um espírito que não reencarna agora, ele pode reencarnar depois. Agora é importante a gente entender que a frustração, muitas vezes, a tristeza do espírito reencarnante, quando ele se vê rejeitado pela mãe ou pelo pai, isso pode trazer consequências muito graves, tanto para um como para o outro, como nós vimos, nada na nossa vida é por acaso. A saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. Quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Ou seja, saúde é a perfeita harmonia da alma, como nos disse Emmanuel. A mente aflita, ela despende raios de energia desordenada e se precipita sobre os órgãos na forma de dardos, como se fossem raios de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Então, toda pessoa que está em desequilíbrio mental, ela está provocando todo esse processo no próprio corpo, na forma de doenças. Nós que trabalhamos com os centros de força aqui, através do magnetismo, temos uma plena visão de todo esse processo. As pessoas desequilibradas são pessoas doentes. Por isso que eu digo, não existe doença, existem doentes. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente a que fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Isso tudo está nas obras de André Luiz. Veja que definição fantástica ele nos dá sobre saúde e doença no que diz respeito às nossas vibrações mentais. O livre-arbítrio, essa condição fantástica que Deus nos deu, que é o direito de escolhermos aquilo que queremos para a nossa vida, ele está sempre ligado à lei de causa e efeito. Tudo que você provoca como ação, você deverá guardar como reação. Toda causa produz um efeito. Lembrando, como eu sempre digo, que o nosso corpo físico não é o corpo da causa como a medicina tradicional e outros profissionais consideram, mas o corpo do efeito. Antes do corpo adoecer, a alma já está doente. Isso é uma verdade que a gente dela não pode se afastar, mas graças a Deus a medicina já está começando a abrir espaço para um novo pensamento acerca disso. Então é preciso que a gente entender que existe o livre-arbítrio, mas também existe o determinismo. O que é o determinismo? São questões na vida da gente que a gente não tem como avançar. Por exemplo, numa experiência anterior, como nós vimos no processo reencarnatório, o espírito ele foi muito infeliz em algumas ações, em alguns processos, em alguns projetos. Por exemplo, se ele foi uma pessoa que muito mal usou o poder, o dinheiro, e consequentemente na experiência posterior ele pede para não ter mais nem o poder, nem o dinheiro, porque ele não sabe lidar com isso. Ou seja, se ele vem num projeto para trabalhar a humildade, ele prefere não ter. Aí o determinismo é exatamente um limite que previamente é estabelecido para que ele não avance mais nessa área como ele avançava e trazer as consequências que ele trouxe por não saber dominar. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de convivência familiar, pessoas que muitas vezes não têm tanto otimismo pela vida, pessoas que já trazem uma melancolia acentuada na sua própria existência, crianças depressivas, quando isso não se concede dentro do conceito da própria psiquiatria, porque as doenças de comportamento têm muito a ver com o sentimento, a criança ainda não desenvolveu seu sentimento, e por que ela é depressiva? Porque ela traz na sua natureza perispiritual já uma depressão. Isso são determinismos da alma que a gente não tem como mensurar, mas está na história de cada um de nós. E exatamente nós entendemos por dissociação ou automatismo o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal.
é o que nós muitas vezes temos observado em termos de comportamento. As pessoas que estão vivendo uma vida totalmente como autômatos, né? Tudo que fazem obedecendo a coisas que não se pensa antes, que não se programa, e é o que eles chamam de automatismo, né? A pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra o seu próprio inconsciente. Ele vai buscar, ele sabe que ele tem todos esses processos como páginas abertas para serem vistas, lições para serem revisadas, mas ele começa a lutar e a brigar com isso, criando uma certa animosidade dentro do seu inconsciente, e aí começam a surgir os transtornos mentais, o desequilíbrio provocado por uma insistência em querer manter o mesmo pensamento que eles chamam de monoideia. Daí existiu uma grande luta intrapsíquica, e isso é muito doloroso, como disse-nos Dr. Jaime Servino. A enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos daí resultantes, como eu disse. Todos nós temos conflitos por conta desses processos que vimos através da reencarnação e também da experiência presente. Quem é que não tem um trauma, uma frustração da adolescência, da infância? Fala-se tanto do bullying, tanta coisa. Se isso é questão não resolvida, ela permanece dentro da sua consciência e muitas vezes atrapalha todo o processo do crescimento interior. É exatamente o que a psicanálise faz. Ela procura reunificar essa vida mental, trazendo o conflito do inconsciente para o consciente, para que ele possa, através de um processo de transformação, de evolução, fazer com que esses processos, que esses pensamentos, essas ideias possam ser trabalhadas e entender que só através do esforço pessoal é que se consegue isso. O tratamento espiritual tem uma importância fundamental nesse requisito, por quê? Porque é um processo, ele trabalha com um processo de transformação interior. As pessoas muitas vezes se prendem muito a dogmas, a condições impostas por um passado que já não tem tanta importância como o presente. Como eu sempre digo, o passado não é para se repetir, é para se refletir, tirar dele as lições que ele tem para nos ensinar. E essas doenças, elas vão se instalando porque ele alimenta com esse desequilíbrio que ele traz consigo e não querer aceitar esses fatos pelos quais ele já passou. E isso tem muito a ver também, como vimos, com as nossas vidas passadas. Dr. Jung dizia: o inconsciente pode ser definido como a soma dos processos psíquicos que não são percebidos e, portanto, eles são inconscientes. Muitos dos nossos conflitos nós não temos como dimensionar, mas eles existem porque eles causam uma inquietação. De onde é que vem essa tristeza que eu sinto? Essa depressão que muitas vezes ela não tem um fator que possa justificar. Nós chamamos das depressões endógenas. Toma todo o medicamento, faz todo tipo de terapia, mas ele não consegue sair. São questões não resolvidas, muitas vezes de vidas passadas. E no processo reencarnatório ele veio para corrigir, ele não está tendo forças para isso, porque talvez ele não tenha encontrado na própria família as motivações necessárias para uma reforma íntima. Como é importante a gente trabalhar isso. Como os pais, nessas horas, eles têm um significado incrível em todo esse processo. Lembrando sempre que as pessoas que trazem qualquer transtorno mental, principalmente a depressão, são muitas vezes rejeitadas pela própria família que não entende. Graças à psiquiatria moderna, já não existe mais aqueles internamentos naqueles hospitais de loucos. Hoje o paciente é tratado com a família. Só em casos graves é que se provoca o internamento. Isso já avançou muito nesse processo, porque essas pessoas estão precisando ser amadas, ser entendidas, elas estão sofrendo. E quando uma pessoa está errada, o que ela menos quer é crítica, porque ela já está sendo criticada por ela mesma. E a gente precisa ajudar muito e se ajudar. Nas perturbações mentais, o que na verdade acontece, olha o que ele diz aqui, é uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência. A gente está trazendo do passado todo o processo das nossas frustrações. Foi o que Freud mais observava quando ele recebia os seus pacientes, ele verificava que todos tinham problemas com o passado.
Então, a psicanálise é exatamente um mergulho ao passado para trazer para o presente aquelas questões pendentes. O que aconteceu com o Freud foi que ele, como materialista, não valorizou a reencarnação. Se ele tivesse avançado nessa área, teria nos dado uma contribuição maior do que ele já nos deu. Mas a psicanálise trabalha muito em cima disso. Então, nas perturbações mentais, que na verdade acontece, é uma irrupção anormal da atividade regular, do inconsciente para o consciente, perturbando assim o ajustamento do indivíduo ao meio. Ele começa a ter conflitos, tanto com ele como o meio. Ele começa a ter uma vida totalmente diferente de uma vida normal, gerando os conflitos existenciais. E isso acontece muito na adolescência. Os nossos adolescentes estão vivendo verdadeiros conflitos. Por quê? Porque eles não têm tido ajuda. Muitas vezes são tão protegidos. É como eu disse, a heteronomia, ela tem um prazo de validade no processo educativo. A criança, ela chega um momento que ela tem que assumir a sua autonomia, cuidar da sua vida, das suas questões, fazer suas escolhas e não deixar para que o outro faça, porque aí começam a surgir os conflitos e ela vai se anulando dentro do seu próprio projeto de vida. Uma reencarnação é uma coisa muito séria. É um processo de um restabelecimento total de erros e problemas do passado, como também processos a serem avançados. Mas a gente não pode, o professor não pode apadrinhar o aluno, nem beneficiá-lo com notas que ele não tenha condições de ter, porque virão outras avaliações. Não adianta eu lhe dar um 10 hoje gratuitamente, se amanhã você vai ter que avaliar, ou ser avaliado. E onde é que está o conteúdo? Então não se educa com mentiras. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que liberdade é essa? É a liberdade do Espírito. Quando nós tivermos conhecimento de todas as verdades, não estaremos mais aqui vivendo uma experiência tão difícil que é a experiência de um ser preso a um corpo físico com as limitações que temos aqui. As doenças mentais caracterizam-se por um número muito grande de perturbações, dentre elas citamos de forma sintetizada. As perturbações da consciência, perturbações do humor, perturbações gerais na forma e no processo do pensamento, como nós vimos, perturbações da memória, perturbações da fala, perturbações da percepção e perturbações da inteligência. Tudo isso pode ser caracterizado como doença mental, dependendo de como se instale dentro de cada um. Temos o transtorno da ansiedade, que nós já falamos aqui, porque nós temos a ansiedade normal, ela expressa uma inquietude interior, uma expectativa ou uma grande preocupação que é comum a todas as pessoas. Ela tem como importância o seu estado de alerta. Ou seja, a gente tem que entender que nós não podemos fugir dessa ansiedade, esse resultado que a gente espera das coisas que faz hoje. Um estudante que fez uma prova, ele fica ansioso esperando por um resultado. Uma mãe que vai ter um filho, ela fica ansiosa. Um encontro, tudo isso causa uma certa ansiedade, mas desde que isso não tome uma proporção maior do que se deve tomar dentro da consciência e do pensamento de cada um. E a ansiedade, ela leva ao medo, e o medo é o mais primário, é a mais primária das emoções humanas que tem a condição de nos defender das ameaças. Então todos nós precisamos do medo. O homem primitivo, se ele não tivesse sentido medo, nós não estaríamos aqui. Então o medo nos faz medir espaço, tempo, distância. Muitas vezes temos que recuar ao invés de avançar. Mas quando o medo ele é racional, tudo bem. Mas quando ele perde a sua racionalidade, ou seja, um medo imaginado, aí é um transtorno do medo. Isso já não deixa de ser um problema mental, de natureza muitas vezes grave. Para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não são causas. Isso é muito importante. Está escrito aqui por Sueli Caldas Chu, cujo livro fantástico eu aconselho a todos que puderem ler, que tem como título Transtornos Mentais. E ela tanto fala do aspecto
da medicina, é voltado para a medicina, como um aspecto voltado para o lado espiritual. A consciência de culpa é outro problema muito sério nos processos reencarnatórios. Todo reencarnante ele traz alguma coisa relacionada à culpa. Impõe-lhe uma conduta cheia de conflitos, produzindo organicamente fenômenos interiores e exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo, provocando novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a sua dívida moral. Então ele tem muitas culpas, erros e faltas do passado, como eu disse, tanto nessa existência como na existência ou existências anteriores, e isso ele precisa trabalhar. E para tanto ele precisa não só dele, como também do meio e principalmente da família, para que ele possa reorganizar os seus pensamentos e promover novas ideias, porque eu digo sempre, duas coisas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Uma pessoa que está cheia de tristeza, não existe espaço dentro dela para a alegria entrar. Então essas pessoas, elas simplesmente se anulam e passam a viver no entorno dessas flutuações mentais de natureza negativa, elas não conseguem ver o que é positivo. E para tanto é preciso uma orientação, uma ajuda, e principalmente quando se trata de adolescentes. A atividade inconsciente, segundo Jung, aparece com maior nitidez nos distúrbios de natureza psicogênica, que são aqueles distúrbios criados pela mente, tais como a própria histeria, a neurose, que é uma perturbação, principalmente no sentido obsessivo. Aí nós temos, como eu falei da ansiedade natural, nós temos a ansiedade patológica. Ela se processa e é vista por 3 tipos de transtorno. Nós temos o transtorno do pânico. Esse transtorno que tem acometido tantos, e tantos nos procuram aqui, portadores do transtorno do pânico e com agravantes cada vez maiores. Dentro do transtorno do pânico, o mais conhecido, a agorafobia, né? Que é o medo de estar em público. A pessoa sente medo, é um medo irracional, ele não tem motivos para sentir medo. Ele sente medo porque está com medo e uma coisa fica ligada à outra. E ele se entrega a um processo de uma patologia difícil de ser trabalhada. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é muito comum, né? Esse transtorno que também estimula as pessoas a buscar nos seus processos de desequilíbrio uma alternativa, que é uma compulsão e muitas vezes uma obsessão. Nós temos o estresse pós-traumático, as pessoas que passam por um problema difícil, uma perda e não conseguem se libertar. Porque a tristeza ela é importante, ela tem um papel fundamental, mas é diferente ser triste de estar triste. Estar triste é transitório, ser triste é uma coisa mais permanente. Então a gente muitas vezes, diante de um fato negativo, um trauma, uma perda, a gente fica triste. Mas a gente tem que se libertar dessa tristeza e trabalhar isso o mais rápido possível. Se não consegue só, procure as alternativas que existem através da medicina e também os tratamentos espirituais que são muito eficazes para esses processos. A depressão, né? Segundo Geraldo Balloni, ele diz, é um transtorno do humor caracterizada por uma alteração psíquica global com consequentes alterações na maneira, olha que coisa interessante, na maneira de valorizar a realidade. O depressivo ele valoriza muito uma coisa, aquilo que nós falamos, aquele sentimento de culpa. E ele se entrega a esse sentimento e não encontra motivação para mudar esse. Aí é onde existe a necessidade muito grande da família, como eu disse, dos tratamentos tanto médicos, com a intervenção medicamentosa, como a terapia por um psicólogo, mas também precisa de um tratamento espiritual, porque grande parte desses processos estão íncito na alma. E é no lugar onde a gente tem dificuldade, porque a gente tem uma facilidade enorme de ver coisas que acontecem no corpo e não entende que tudo tem a sua gênese na alma. A depressão na visão espiritual, a causa profunda desses sofrimentos íntimos não está na situação atual,
Nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde ou doença, embora tudo isso possa ter um peso considerável, mas sim no espírito que carrega suas imperfeições e conflitos que ressumam no momento atual da vida. Foi o que nós vimos da reencarnação. As doenças pré-existentes, dentre elas o espírito traz na sua reencarnação já uma depressão e ele precisa trabalhar. Talvez essa depressão seja o motivo do seu processo reencarnatório naquela família, naquela experiência. Nós temos outro problema sério que é o transtorno bipolar, né? Que é um estado mental alterado. Então, o tão famoso transtorno maníaco depressivo, ele altera, né? Em que a pessoa se sente euforia, ela fica acelerada, ou ela fica muito irritada, muito triste, muitas vezes se transformando numa pessoa totalmente agressiva ou totalmente passiva. Esses fatos se alteram muito dentro de um processo, de uma depressão, muitas vezes com característica bipolar. Muitos dos profissionais não conseguem identificar no caso. Ora, ele está numa mania dentro desse conceito significa euforia, muito alegre, muito, de repente ela cai em uma tristeza profunda. Isso tudo tem consequências de processos reencarnatórios, na maioria das vezes. O suicídio, né? O desejo suicida invade o eu consciente. Dr. Santiago Kovadrov diz: assalta-o e dobra-o, submetendo a uma ordem determinada, determinando o fim daquele sofrimento. É o momento mais difícil quando ele não encontra mais meios para superar a sua dor, porque na realidade o suicídio ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele acha que eliminando a sua condição física, o seu corpo morrendo, a dor desaparece, o que não acontece. O suicida é um homem preparado de antemão para terminar como termina, mas ele pode, como nós vimos na reencarnação, começar tudo de novo. Quantos espíritos, talvez até nós mesmos tenhamos tido essa experiência em vidas passadas. Então ele veio para valorizar mais a vida, mas ele não pode fugir do problema criado, porque a vida é uma continuação de tudo. Se você interromper sua experiência aqui, quando você voltar, você vai ter que começar de novo daqui. A vida não retroage, nem adianta sem necessidade. Tudo é conquista, você vai ter que conquistar todos os seus objetivos, os seus sonhos, para que amanhã você se sinta dona de você mesmo. Você vai ser um vitorioso dentro de você. A gente vive muito de aparências, esperando que as pessoas nos deem, nos vejam, digam quem somos. Isso não constrói nada de positivo dentro de você, porque o processo reencarnatório nos mostra você com você mesmo, é a sua história que você vai ter que revisar, e não a história do outro. Temos outro transtorno que é gravíssimo, que traz consequências muitas vezes calamitosas, que é a esquizofrenia. É considerada como a mais devastadora das doenças mentais, porque seu início ocorre cedo na vida do paciente. A pessoa já começa manifestando todo um comportamento, compreende um grupo de transtorno com causas heterogêneas. Nunca se sabe direito a causa de um processo de uma esquizofrenia, né? Com visões. E o que é interessante é que muitas vezes eles são confundidos como obsessivos, como vítimas de processos obsessivos. E não sabe a pessoa que aquela pessoa tem um transtorno, ela tem uma deformidade dentro desse processo que precisa ser tratada. Aí entra exatamente a intervenção médica. Aproximadamente 50% dos pacientes tentam suicídio, ou seja, pacientes portadores da esquizofrenia, e 10% têm sucesso. Aí veja o que diz o Dr. Hermínio Corrêa de Miranda acerca da esquizofrenia na visão espírita. Afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e perturbações, os recalques e conflitos que irão perturbar quimicamente e fisicamente os centros do sistema nervoso e cerebral. Ou seja, ele traz tudo já impresso no seu processo reencarnatório.
Aí você diz, e isso pode ser modificado? Alguns processos desses, é preciso que ele permaneça durante toda a experiência. Por quê? Porque talvez o tempo não seja suficiente para uma reforma. E ele é obrigado a passar por isso. Até porque a morte não existe. Só existe um meio para alguém libertar-se da consciência de culpa, que é o trabalho de dedicação ao dever, a reconstrução interior mediante o auxílio de si mesmo e a sociedade na qual se encontra, e um dos fatores mais importantes é a caridade, principalmente a autocaridade. Você tem que ser caridoso primeiro com você para fazer caridade a alguém. Consciência de culpa, segundo João de Ângeles, é porta aberta para a reparação e não para a descida aos abismos do sofrimento. Veja o que Chico Xavier nos diz. Não há na Terra pessoa alguma que se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz, do sofrimento para melhor amar. Em resumo, tudo o que nós vimos aqui. E eu vou concluir agora com uma mensagem para que a gente possa fazer uma reflexão geral de tudo que nós vimos. É muito bom conviver com pessoas alegres, pois elas nos ajudam a conduzir a vida com um sorriso no rosto, mesmo tendo uma lágrima no olhar. Assim aprendemos a valorizar todas as coisas que acontecem conosco e a partir daí ficamos mais seguros para buscar o que nos traz verdadeiramente a paz interior. Quando aprendemos a sorrir para a vida, nada nem ninguém consegue nos roubar a alegria de viver, que está em sentir gratidão por todos os momentos que vivemos, mesmo aqueles que nos deixam tristes. Cultive a alegria de viver e você verá que coisas maravilhosas podem acontecer a qualquer momento. Mas nas suas escolhas, procure escolher o que vai te fazer feliz. Mas não esqueça que estar feliz com a felicidade do outro é ser muito mais feliz. Sorria para a vida independente de como ela seja. Era o melhor que Deus poderia te oferecer. A felicidade é um estado da alma e não depende de riqueza ou de poder. Não reclame daquilo que falta e use como humildade a inteligência e inteligência aquilo que você tem. Somos nós que decidimos o limite da nossa felicidade. Final feliz? Para mim isso não existe. A felicidade é uma conquista para toda a vida. E aqui fica a nossa mensagem. E agradecendo aos amigos que nos estão acompanhando. Muita paz para todos.